Olá! Como eu me preparo para ter relações saudáveis, né? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Né? É uma prática, a relação é uma atividade, né? A gente tem o tempo inteiro com o mundo. Então eu preciso primeiro me compreender, eu preciso primeiro me entender. Eu preciso buscar o conhecimento sobre realmente quem eu sou, realmente o que eu quero, né? A gente não pode nunca esquecer a frase do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso é essencial para a nossa felicidade, para saber o que queremos, né? Como se a gente vai, quando a gente vai almoçar, quando você chega no restaurante, você sabe o que você gosta, né? Você chega lá e você escolhe dentro do cardápio daquele restaurante aquilo que você vai comer e vai lhe trazer prazer. Se tiver algo que você não gosta, você olha e diz, eu não detesto isso aqui, eu não vou pedir isso aqui jamais. Porque você, num setor da sua vida, você tem plena noção daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Mas no que se diz a respeito à vida como um todo, em vida dos seus desejos oriundos do seu inconsciente, você não está ciente. Muitas vezes nós analisamos de forma superficial as relações. Nós olhamos para a relação só para aquilo que está aparente, não para aquilo que vem junto, não para aquilo que está por trás, que é o dia a dia, que é a dificuldade, que é a construção de fato de qualquer coisa, né? Para toda relação, toda, sem exceção, ela tem momentos bons e momentos ruins. Seja relação de amizade, seja relação de trabalho, seja qualquer relação. Isso faz parte da nossa vida, essa variação, né, de por que isso acontece. Porque faz parte do próprio impulsionamento do nosso crescimento. Quando está ruim, a gente vai se movimentar para melhorar e a gente vai buscar alternativas para que isso aconteça. Então, como eu faço? Eu preciso buscar me conhecer. Como é que eu me conheço? Né? Primeiro, pensando o que eu penso. A gente não tem um hábito de pensar o que pensa, a gente só pensa. Né? A gente acredita que o nosso pensamento é inviolável, né? É uma doce ilusão, mas a gente pensa assim. Então a gente começa a pensar o que pensa. O que eu penso determina basicamente o que eu sou, o que eu quero. Né? Então eu começo a pensar o meu pensamento. Eu começo algumas práticas que permitem com que eu me interiorize, com que eu volte para dentro de mim, para saber realmente o que eu quero, o que eu sou. Né? A gente precisa entender qual é o nosso nível de respeito com o outro. Né? O que eu penso em relação ao outro? Né? Como é que eu lido dentro da vida? Porque se eu tiver uma atitude egocêntrica, provavelmente eu vou ter muito mais dificuldade na vida do que se eu tiver um entendimento equilibrado, onde eu quero as coisas para mim e quero para o outro também. Né? Então é preciso que eu busque um mecanismo para me conhecer. Isso não tem nada a ver com casamento, isso tem a ver com vida, porque em tese deveríamos fazer isso para a vida como um todo. Mas dentro do casamento é onde se aparecem mais dificuldades. Por que a gente fala muito de casamento? Porque casamento está a base, né? Tá dentro do casamento, no casamento a gente constitui família, dentro da família está uma estrutura da sociedade como um todo, é a estrutura máter da sociedade. O casamento ele tende a se alongar, ele tende a ser algo por um tempo maior. Mesmo que ele não seja para a vida toda, ele tende a ser por um tempo maior. Mesmo as pessoas que convivem 10, 15, 20 anos e depois acabam por um motivo qualquer separando, você viveu 15 anos, você teve filhos, você transformou a vida de pessoas, você se transformou, você tem uma relação intensa mesmo você vindo a se separar. Tá? E se você vive 50 anos também, não tem isso. Tem muita gente que traz a ideia de que casamento é para sempre, né? Quem traz a ideia de casamento que é para sempre, quando ocorre algum motivo que não é possível se permanecer mais junto, ou parte daquele outro que não tem a mesma ideia do que ele, que acaba havendo um rompimento desta relação, traz um sofrimento muito grande, porque ele tem um conceito de que casamento é para sempre. Né? Então, quando você observa dentro do casamento, é o espaço maior da sua vida, muitas vezes, né? Porque no trabalho a gente fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, dificilmente a gente passa 50 anos no mesmo trabalho, né? Eu tenho 65 anos de vida, comecei a trabalhar com 14, então estou com 51 anos trabalhando, já trabalhei em N lugares, fiz várias coisas em vários estados desse país, né? Tenho
exerci várias atividades diferentes, né? Já passei longos períodos em alguma empresa, 7 anos, 8 anos, mas nunca passei 20 anos numa empresa, né? Já estou casado há 42. Então você vê aí que não dá para se comparar um tempo de relação de casamento muitas vezes com outras relações, né? Tenho muitos amigos, né? Mas os amigos um tempo aqui, um tempo ali, se encontra, às vezes não encontra, às vezes se fala, às vezes passa anos sem ver. E as relações são mais suaves, né? São mais tranquilas, porque elas têm um outro viés. Então, quando eu me conheço, quando eu entendo como eu reajo às coisas, o meu parceiro, vai ficar sabendo disso, ele sabe como eu reajo a determinadas coisas, ele sabe como funciona determinadas coisas para mim, né? E eu também sei. Então, tudo aquilo que me traz desgosto, eu procuro trabalhar, procuro ressignificar a minha percepção, né? Por que a gente sofre? Né? Porque a gente cria uma expectativa sobre algo e aquilo não ocorre do jeito que a gente imaginava, né? Quanto mais expectativas você cria por algo que estejam diferentes daquilo que vai acontecer, maior é o seu sofrimento, né? Então tem gente que cria expectativas mirabolantes sobre várias coisas e tem um sofrimento profundo o tempo todo. Ninguém presta, ninguém vale nada, todo mundo isso, todo mundo aquilo, porque minha vida é isso, meu filho isso, minha filha aquilo. Porque ele encheu de expectativa no outro e nas outras coisas e todas essas expectativas falharam. Porque elas estavam desproporcionais às possibilidades. E ela não se conhece, então ela emite um desejo primário de ter algo ou de que aconteça algo que ela nem avisa muitas vezes para o outro que ela quer que aconteça aquilo. Não acontece, aí ela entra no sofrimento, essa pessoa entra no sofrimento profundo, porque ela não se conhece, ela não para observar a vida e se encaixar dentro dessa vida. Então, é necessário, é importante, né? É muito importante. Hoje, como nunca, foi tão importante a gente trilhar um trabalho de autoconhecimento. A gente tem vários caminhos aqui, já falei em outros vídeos, né? Você pode fazer sozinho, você pode fazer com terapeuta, com psicólogo, né? Você pode fazer estudando sozinho, você pode fazer com meditação, você pode fazer com relaxamento. Você tem N caminhos. Você precisa buscar o caminho que te agrada, o que lhe é possível no momento para você fazer. Mas é preciso fazer. Primeiro você precisa reconhecer que você tem um consciente e um inconsciente. E que esse inconsciente ele lhe movimenta numa proporção muito maior do que você imagina. Tem gente aí que arrisca que 95% das nossas ações elas são oriundas do nosso inconsciente. A gente não tem consciência do que está fazendo, né? É o inconsciente que nos movimenta. Para vocês terem uma ideia do volume. Tem gente que é 90, tem gente que é 85, mas o fato é que nós reconhecemos, nós que somos da área da psique, que o inconsciente tem uma ação muito importante. Na maioria das vezes é ele que determina as atitudes e tudo isso. E esse inconsciente ele precisa ser conhecido. Esse inconsciente ele precisa estar até determinado ponto sob observação do que ele produz. O que ele produz? Ele produz o que você é, né? Então, por isso a gente deve buscar se conhecer, né? Não é onda, isso não é onda de psicólogo, isso não é onda de terapeuta, de conscientização, né? Isso é um discurso que já está no mundo inteiro, todos os profissionais falam disso, né? E a gente tenta perceber a reação desse inconsciente, ele está dizendo o que eu sou. E aí eu venho com o trabalho de fazer uma transformação, de buscar um mecanismo diferente, né? Então é isso que a gente precisa parar para ver. Parar para ver que a gente precisa cuidar de nós. Mas cuidar de mim não é só comprar carro, comprar casa, ter comida boa, ter ar-condicionado legal, ter cama legal, morar bem, né, ser rico. Isso também faz parte, tá? Isso tá beleza, todos nós gostamos, é interessante, não tem nada de mal nisso. Mas é também se conhecer. É também lidar com aquele outro lado que muitas vezes você vê alguém falando de que ele tem tudo, que aquilo que o dinheiro dá, mas ele sente uma infelicidade profunda. De onde vem essa infelicidade? Vem do inconsciente. A gente pode não estar neste nível, mas a gente pode estar tendo que construir pequenas felicidades externas para acreditar que é feliz. Quando a gente pode criar
um estado interno que nos faz feliz sem que aconteça qualquer coisa do lado externo. E quando acontece é muito melhor ainda, tá? Mas é um estado que nos dá confiança, tranquilidade, conhecimento, percepção. Não somos, na maioria das vezes, surpreendidos pela vida, porque tudo que acontece na vida, quando vem, a gente entende que faz parte, a gente entende que é do caminho, né? Isso não nos provoca um sofrimento tão grande, né, naquela pessoa que ainda não buscou se conhecer. É um caminho longo, é um caminho, digamos assim, para a vida toda, né? A gente está sempre buscando, né? A gente está sempre indo. Então, esse entendimento é importante por isso. Por quê? Porque todos nós, a felicidade é o principal objetivo. Onde está o erro? Procuramos a felicidade só fora de nós. Ela está fora e está dentro também. E a gente se esquece de procurar dentro, né? Ou a gente não tem essa percepção de que tem que procurar dentro também, né? Porque ela parte de dentro para fora. A felicidade que acontece fora, ela está acontecendo dentro. Aquilo está movimentando um sentimento dentro de você que te faz feliz. Por isso que tem muita gente que acontece o que acontece lá de fora e ela não expressa a felicidade, porque ele está dentro da gente. Ok? Até o próximo vídeo.